Fala, moçitude do povo do Senhor, aqui é o Davi. Pessoal, hoje no nosso roteiro team vamos ter a história completa da semana. E sabe, Jesus, após ele sair do jardim de Getsemane, ele estava ali agora sendo levado para ser julgado no Sinédrio. Sabe, os julgamentos costumavam ser feitos de dia, mas todos estavam com pressa para terminar logo com Jesus. Então levaram Jesus perante o Sinédrio, perante Anás. Anás era o sumo sacerdote. E sabe, ali no Sinédrio todos tentavam tirar alguma informação de Jesus, só que Jesus permanecia em silêncio. Enquanto isso, Pedro e João, eles estavam seguindo Jesus. João ele conseguiu entrar na casa onde estava o julgamento, porque ele era conhecido do sacerdote, que era Anás. E Pedro, ele ficou lá no pátio, do lado de fora. Enquanto Pedro estava lá fora, as pessoas estavam perguntando a Pedro: "Você não é seguidor de Jesus? Eu te vi ali." E aí Pedro negou uma, duas, até negar a terceira vez. Mas o que isso tem? O problema é que antes Jesus tinha falado: em verdade te digo que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E aí, Pedro, depois de ver isso, Jesus saiu dali, sabe, tomando bufeteadas, sabe? Ali no tribunal não estava sendo algo honesto. O objetivo daquilo era provar se alguém era criminoso ou não. Mas até que fosse provado isso, todo mundo era considerado inocente. Só que não, Jesus já estava sendo maltratado como se fosse um criminoso. E aí depois, ele foi levado diante de Caifás, onde as perguntas e os falsos testemunhos continuaram. Porque, sabe, perguntavam para Jesus: "O que você tem ensinado? É verdade que você está fazendo uma sociedade secreta?" Aí Jesus falava assim: "Em verdade eu te digo, olha, eu sempre estive no templo pregando para todos vocês. Só que aí pergunte para as pessoas que me ouviram." Aí um soldado chega, dá um tapa na cara de Jesus e fala assim: "É assim que você fala com o sacerdote?" E aí Jesus responde assim: "Se eu falei a verdade, se eu falei algo mal, fale onde está o mal. Mas se não, por que me bateu?" E aí chamaram várias testemunhas falsas para que pudessem acabar com Jesus. Só que o problema é que o testemunho delas acabava, sendo incoerente com o outro testemunha. Eles acabavam falando coisas incoerentes comparadas ao que o outro dizia. E aí, mais tarde, o Caifás, ele pergunta assim: "É verdade que você é o Filho de Deus?" E diante desse apelo, Jesus teve que responder: "Eu sou o Filho de Deus." Então, Jesus foi pego e foi levado até diante de Pilatos. Pilatos fez algumas perguntas a Jesus permaneceu em silêncio. E ele fala assim: "Olha, você não vai responder as perguntas e as acusações que estas pessoas fazem?" Sabe, Pilatos estava ali conversando com Jesus e Pilatos percebeu que nele não tinha nenhum erro. Então levou Jesus até o pátio e perguntou: "Eu não vejo nenhum pecado neste homem, não vejo nenhum erro nele." E aí os outros estavam gritando lá: "Mata esse homem, crucifica-o, crucifica-o." E aí era a época da Páscoa. Então Pilatos, ele estava com uma ideia, mas depois de saber que Jesus era da Galileia, primeiro ele mandou ele para Herodes, porque Herodes era quem tomava conta da província da Galileia. E Herodes, ele queria ver Jesus, mas Herodes, ele era uma pessoa meio tola. Por quê? Quando Jesus chegou, ele estava ali animado, ele estava fazendo perguntas a Jesus, falando assim: "Olha," ele trouxe várias pessoas deficientes, várias pessoas com problemas, e falou assim: "Se você curar alguma das pessoas, você está livre." Só que Jesus não faria isso em prol do seu próprio benefício. Então, depois de não fazer nada, Herodes ele ficou irado, colocou um manto de púrpura em Jesus, e aí maltratou Jesus junto com os outros soldados. Depois Jesus foi enviado de volta para Pilatos. E sabe, isso foi até bom para Pilatos e Herodes, porque antes existia uma rixa entre eles. Só que agora eles conseguiam, eles acabaram tendo os laços renovados. E sabe, Pilatos com Jesus ali, ele lembrou que estava na época da Páscoa, então ele chamou outro prisioneiro chamado Barrabás. Porque era costume soltar um prisioneiro e o outro ia, você sabe, ia matar.
E aí ele falou, quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? E aí todo mundo falou, Barrabás, Barrabás. E sabe, Pilatos fez essa pergunta 3 vezes e o povo continuou falando Barrabás. E o que eu devo fazer com este homem? Crucifica-o, crucifica-o. Então Pilatos, sabe, com medo dessa pressão popular, ele falou que ele ia açoitar Jesus e depois ia soltar. Depois disso, Jesus ali voltou e o povo gritou, crucifica-o, crucifica-o. Então Pilatos lava suas mãos e ordena para que o que o povo falou seja feito, mostrando a fraqueza do poder de Pilatos. Sabe, essa história é um pouco triste, mas em breve vamos ter um desfecho muito melhor, muito mais lindo. Então se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau!